grandemente nesta manhã. Amém? Diz ao que está ao teu lado, que Deus te abençoe, te guarde, o teu entrar e o teu sair, o teu caminhar, o teu dia-a-dia, no temor do Senhor. Amém? E também para você que está em casa, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, da sua família e que possa fazer com que prospere as suas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nesta manhã quero dar graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Quero uma vez mais colocar-me diante de ti, Senhor. Não peço que me anules, Senhor, mas sim que me des a tua graça, Deus, e que tu fluias através de mim, Senhor. Usa-me nesta manhã, Senhor. Fala à tua igreja, fala a cada vida, Deus. Fala principalmente também à minha, como tens falado, Deus. Te necessito, Deus. Põe em mim, Senhor, um coração humilde, Senhor. Põe em mim, Senhor, cada dia o teu Espírito, Senhor, que renova a minha mente e transforma o meu coração, assim como na vida de cada um, Senhor. Te necessitamos, Deus. Vem neste lugar, Senhor. Toca vidas, Senhor. Abençoa. Traz sanidade, Deus, também não só aos que estão aqui, Deus. Oramos nesta manhã por aqueles que estão padecendo, Senhor, em suas casas, nas camas dos hospitais. Principalmente, Senhor, oramos, Senhor, pelos irmãos da fé, Senhor, que tu nesta manhã tragas cura, Senhor, que tu, Senhor, abençoes grandemente, Deus, e muito obrigado, Senhor. Fala, Senhor, bendiz a tua palavra, Senhor, e que seja a tua palavra, Senhor, a falar à igreja para edificação e para tua glória. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu coloquei um título e algo que, sabes, muitas vezes me dizem, olha, não é muitas vezes dizer, pois quando pregas, não pregas, se eu consigo explanar aquilo que me dizem às vezes. Não é necessário que pregues aquilo que vivas, não é? Mas, bom, não quero entrar em contradição, nós devemos sempre pregar aquilo que vivemos e vivermos aquilo que pregamos. Amém? A ver se eu me consigo, para que não confunda as mentes, não? Mas há uma coisa que realmente, algo que eu vivo neste ministério há cerca de 30 anos, convivo neste ministério mais ou menos nesse tempo, não é? Mas também conheço outros ministérios, outras igrejas, então muitas vezes, não é que se me confunda, mas tenho que realmente compartilhar aquilo que o Espírito me revela e que muitas vezes já há na igreja e em mim também, não é? Porque eu sou parte da igreja. Amém? Nós somos parte da igreja. Nós somos igreja. Amém? E aquilo que eu coloquei como título e que o Senhor vai me dar a graça, peço-lhe a sua graça para poder desenvolver a sua palavra, não é? Não busques a recompensa, busca a Deus. Possivelmente não será para aqui esta mensagem, talvez seja para outro lugar, mas Deus colocou em minha vida trazer esta palavra para a igreja e principalmente para mim. Diz a palavra do Senhor em Mateus 6, quando lia, diz a palavra do Senhor: guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles, e se o fizeres, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que quando já receberam a sua recompensa, quando, porém, tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda e o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Possivelmente alguém que já me conhece dirá que esta palavra assenta que nem uma luva à minha vida, não é? Não sei se assentará como uma luva à vida de alguém aqui presente ou que nos está assistindo, mas a mim assenta-me como uma luva. Graças a Deus, que Deus vai trabalhando na minha vida e bom é que vamos ficando mais, eu ia dizer idosos, mais velhos, bom, mas o importante não é
o ficar mais velho ou mais idoso. O importante é que vamos madurando, amadurecendo no Senhor. Amém? E a palavra que eu quero trazer nesta manhã, eu ouvia, creio que era o irmão Lineu, aqui há uns tempos, que dizia que há coisas más que não são pecado, não é? A pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é estarmos uma vida de pecado ou tendo contacto ou misturando-nos com o pecado, e mesmo que não, o pior que podemos fazer seguramente na vida de um filho de Deus é pecar, não é? Pois quando pecamos é tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas há coisas que, ainda que não sendo pecado, talvez pelo caminhar e pelo andamento da carruagem, poderão-se até tornar em pecado. E é isto que eu queria trazer nesta manhã à igreja, que muitas vezes, creio que é, por isso é que eu dizia que aquilo que vivo e aquilo que eu também, não só vivo e vejo muitas vezes na congregação, no ministério, e não digo isto em tom acusatório, não, ao contrário, para que Deus faça com que refletamos e que melhoremos o nosso dia a dia, a nossa vida, para que realmente a paz de Deus possa abundar e sobreabundar nos nossos corações. Gostaria de abordar em certos requisitos que Deus pede aos seus filhos, dos quais é que nunca façamos algo esperando ser recompensados. Amém? Aqui não. Eu também, como não posso mentir, tenho que confessar que já muitas coisas, ao longo deste caminhar na vida em Cristo, tenho feito e sempre estou E a recompensa, muitas vezes, não quer dizer que nós estamos esperando uma recompensa material. Nós sempre estamos esperando que nos recompensem de certa forma, não? E então é bom que nós, quando façamos as coisas, as façamos sem esperar uma recompensa. Porque já o Senhor nos vai a recompensar na devida altura. Amém? Todos nós, de alguma maneira, fazemos coisas esperando ser recompensados. Não somente falando das coisas materiais, mas também quando fazemos algo em favor dos demais. Eu à minha esposa, muitas vezes, agora já graças a Deus, às vezes fazia coisas e depois estava logo a cobrar. Isto para falar na minha vida pessoal, não é? Estava logo a cobrar. Não sei se passa nos outros matrimónios, mas no meu passava, não é? E não só no meu matrimónio, e às vezes há aquela tendência, não é? Que parece que quando fazemos algo às outras pessoas, que não fazemos mais que é obedecer à palavra de Deus e àquilo que demanda Deus das nossas vidas, parece que as pessoas sempre nos estão devendo algo. Não sei, não amém? Mas também quando fazemos algo em favor dos demais. Eu quero dizer que é motivador fazer algo pelos demais, pelo ministério. Mas qual é a motivação por que o fazemos? Sabes, eu quando vi este ministério, não vi com a motivação de fazer nada por ninguém, nem vi com exigências, eu só queria que realmente me ajudassem. E ouvimos, não só neste ministério, nas igrejas, às vezes quem sintoniza as rádios, eu fui à igreja e recebi, eu fui não sei o quê, parece que sempre que estamos esperando de receber. E realmente os filhos de Deus, é entendível que quando viemos pela primeira vez, ou aqueles que se acercaram a uma igreja, mas depois quando temos conhecimento e avançamos no caminhar do Senhor, descobrimos, ou devemos ser, melhor dizer, descobrir, Deus nos revela-nos através da sua palavra, que nós não viemos para receber, mas para dar. Dar sem esperar receber nada em troca. E já se receberemos alguma coisa um dia, é porque o seu amor e o Senhor é tão beneficente connosco que nos vai a recompensar. Amém? O motivador é fazer algo pelos demais, pelo ministério. Mas eu pergunto, qual é a motivação para o que fazemos? Esperando que mais tarde nos façam a nós também. Quantas vezes não dizemos, vou ajudar agora e que amanhã mais tarde. Se calhar a mim já me ouviram alguns que falam, que eu digo, meu irmão, vamos ajudar vamos a fazer, não há problema, que mais tarde a gente pode precisar. Nada mais errado. Nada mais errado é esperar que mais tarde ou mais cedo. Sabes, porque se um dia mais tarde essa pessoa não vai colaborar, ou essa pessoa, ou para quem fizemos as coisas, vamos ficar
tremendamente desilusionados. Vamos ficar tremendamente... E isso pode ser mau para as vidas. Nós, no nosso dia-a-dia, devemos fazer as coisas com uma motivação especial, pessoal, que é de fazê-lo e fazê-lo para o Senhor. É difícil, mas isto é um dia-a-dia, é um caminhar. Eu não posso chegar a 30 anos no ministério e ter as mesmas situações que tinha aos 2, 3 anos ou aos 5, não? Devemos de ir madurando, não só no ministério, mas na nossa vida pessoal, porque tudo o que nós tivermos na nossa vida pessoal se reflete na comunhão que temos com Deus e depois há um resultado na vida comunitária, na vida da igreja. Amém? Há pessoas que aportam alguma coisa em benefício de alguém e que esse alguém fica com uma dívida. E quando alguma vez pedimos algo à pessoa que supostamente está em dívida, que supostamente que não está em dívida, porque quando fazemos alguma coisa por alguém, ou quando nos damos, jamais alguém estará em dívida conosco. Mas o nosso pensamento é assim, não? Não, fiz isto, amanhã espero que faças por mim. Jesus Cristo, quando foi à cruz, não esperou nada de nós. Jesus Cristo, quando foi à cruz, quando veio, quando o Pai enviou, não foi à espera de que nós fôssemos nada em troca, nem sequer que aceitássemos a Jesus Cristo como seu Salvador. Está em nós receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, crer que Ele é enviado pelo Pai, mas para benefício da nossa vida. Amém? Há pessoas que aportam alguma coisa, como dizia eu, e quando pedimos alguma vez algo à pessoa que supostamente está em dívida conosco, e essa pessoa nos diz que não, possivelmente ficaremos escandalizados e, usando assim um bom português, diz, pior que estragados. Como eu dizia há pouco, bom, possivelmente isto só me passa a mim. E eu reconheço que me passa isto a mim. Mas graças a Deus também vejo que a mão do Senhor vai fazendo com que essas coisas, e isso é o nosso caminhar. Já não vai não é prioritário. Antigamente era prioritário para mim. Que quando fazia alguma coisa, sempre, ou em prol do ministério, disto, e por isso muitas vezes as pessoas estão sempre à espera de ser recompensados de alguma maneira. E nós, essa não vai, a nossa esperança de ser recompensados é herdar a vida eterna. E estar junto com o Pai. Amém? Como eu dizia, reconheço que passa isto em mim, cada vez menos, mas passa-me. Eu muitas vezes, ao longo deste caminhar, ia ficando como um azedo, não é? Dizer, então agora ajudei aquele em tal dia, ajudei aquela, sabes? Tudo não passa de... Aquilo que eu faço, se não é feito pelo Senhor, guiado pelo seu Espírito, não passa de trapos de imundícia. E pior que isso, muitas vezes é vaidade. E tudo o que não é feito, guiado pelo Espírito do Senhor, não passa de ser vaidade. Diz a palavra do Senhor em Colossenses 3, 23, diz a palavra do Senhor, para a igreja, e tudo o que fizeres, Fernando Dias, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que se recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo e ao Senhor que servis. Amém? Ouvimos a herança do que o pastor Faria compartilha há 2 semanas ou 3, não é o importante o dia. E diz em 1 Coríntios, e tudo, mas Colossenses, perdoar que já estava a passar a folha, 3, 23 diz a palavra do Senhor, tudo o que fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor. E a igreja diz, amém. Mas não é amém, é amém. Nós dizemos amém porque cremos nisso. E que lembramos de quando havia um pastor que estava chateado e dizia, esta igreja é amém. Bom, lembrai-vos dos tempos, não é? Diz a palavra do Senhor, tudo o que fizermos, fazemos de todo o coração como ao Senhor. E 1 Coríntios diz a palavra de Deus, isto é que é importante, versículo 16, ou capítulo 16, versículo 14, diz, fazei todas as vossas obras com amor.
Amor não é pieguice. Amor não é falta de verticalidade. Amor, muitas vezes, quando nos dizem coisas que não nos agrada, isso é amor. E muitas vezes aquilo que não agrada à nossa carne, nem entra no nosso... Passa-me a mim, não sei se passa a vocês. Não, já não é amor. Mas muitas vezes aquilo que vem, que Deus fala e Deus pede à nossa vida, que não é de agrado à nossa carne, ao nosso eu, então é de bênção para as nossas vidas. Tudo o que fazei todas as vossas obras com amor. Tudo o que possas fazer, não façamos pensando no benefício pessoal que lhe possa vir. Este ministério, quando começou e ainda continua, não é? Quando o pastor Miguel e sua família lá naqueles idos anos já 40, por aí, mais ou menos, seguramente que quando começou a recolher pessoas lá em casa e a vender as propriedades e a acolher gente em suas casas, seguramente não estava à espera de sacar um benefício. O que eles queriam, e ainda hoje, nos países onde estamos, continuamos com as portas abertas e a acolher, não porque sacamos um benefício pessoal, mas porque as vidas podem ser beneficiadas, como a tua e a minha. Há 30 anos, pela última vez que vi este ministério entrar, a minha vida tem sido tremendamente beneficiada. Materialmente, porque graças a Deus não me tem faltado nada, mas também, mais importante que não nos falte nada, é que a presença de Deus aqui se manifestou na minha vida. Não pela remar, mas porque há uma busca de Deus e essa que temos que fazer nós próprios. Devemos de buscar a Deus e não nos devemos de entreter, muitas vezes esperando receber aquilo que pensamos que temos direito. Este ministério, como dizia, começou, Deus enviou-se a Jesus Cristo pensando nos demais. Ainda hoje continua. Escrevi este ministério, ainda hoje continua. Ainda hoje continuamos pelo mundo afora, não é? O Senhor utilizando homens como tu e como eu e mulheres para continuar a obra do Senhor. Deus enviou o seu Filho em favor do mais. Diz a palavra de Deus que sejamos imitadores de Cristo. Então a nossa vida será em favor dos demais. É difícil, mas não é impossível. Para isso é necessário morrermos, renunciarmos dia a dia. Jesus se deu por completo por todos nós e não esperou nada em troca. Amém? Jesus Cristo se deu por nós e então que nós na nossa vida possamos ser também, como diz, crucificados com Cristo. Ser crucificado com Cristo é muito complicado, mas é de uma grande, tremenda bênção para a tua vida, para a minha e para os demais. Deus demanda de nós uma entrega total. Amém? Efésios 5:1 diz, sede imitadores, não é? Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitador de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Amém? Ele se entregou totalmente por nós, irmão. Sabes, chegamos aqui, a maioria, 90%, se não mais, de todos nós, cheios de piolho. Bom, nem piolho trazemos, porque o piolho não quer nada connosco. Por isso, nem piolho trazemos. Viemos carregados de pecado, viemos carregados de imundícia, viemos destroçados. E o Senhor nos recebe de braços abertos. Não passado muito tempo, já começamos a pensar naquilo que podemos ser recompensados. Totalmente errado. Totalmente fora do contexto de Deus. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E essa deve ser o nosso dia-a-dia. E vamos, como eu digo e comparto, vamos ficar longe. Mas essa deve ser o nosso alvo. Ser imitador de Jesus Cristo. Essa entrega, escrevia eu, diz que essa entrega a Jesus implica uma renúncia ao nosso eu, ao nosso egocentrismo, ao nosso orgulho. Estas são coisas que eu vou colocando e que Deus vai... E cada um de vós no seu lugar, sentados ou em casa, analisará e dirá do que é que necessita de renunciar. Até que renunciar não é só renunciar aos bens. O que mais custa muitas vezes é nós renunciarmos a nós mesmos. E a mim custa-me bastante. Mas a graça do Senhor tem que estar a acompanhar-nos na nossa vida. Quando nos pomos na mão do Senhor, nos submetemos e humilhamos ao Senhor,
então somos portadores do amor de Deus. Amém? Senão não é mais que um amor, sabes, o amor, até o amor pelo namorado, pela mulher, ou ao contrário, pela namorada, se esfria ou desaparece. Mas o amor de Deus por nós nunca desaparece. Amém? O amor agape. E esse amor é um amor que tem que estar na nossa vida. O amor agape não é o amor de passar a mão e dizer, pá, que bom és, Fernando, que bom é. Isso não é amor agape. Amor agape é realmente aquilo que Deus quer para a nossa vida e nós colocarmos em prática para com os demais. O amor, escrevi eu, não cobra dos demais. Fazemos-lo, está feito. Amém? Quando faças algo por alguém, está feito. E às vezes cobramos. Isto que quando cobramos é daquela que esperamos uma recompensa. Passa. Não sei se passa a ti, às vezes passa-me a mim. Eu espero que Deus vá tratando a minha vida e a vida de cada um nessa área também. Jesus dá a conhecer pelo meio do amor. Deixemos fluir o amor de Deus. Sejamos canal de Deus. Amém? Canal de transmissão do amor de Deus. Em 1 Coríntios diz a palavra do Senhor 3. Sabes, Deus quer que sejamos instrumento do Senhor, instrumento precioso. Há instrumentos que são musicais, neste caso, que seja um discípulo, um instrumento de Deus, diz, mas não porque nós vamos colher o fruto, diz, olha, em 1 Coríntios 3 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus. Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. E muitas vezes temos essa frustração, é que de não recebermos, de não sermos recompensados. Sejamos um instrumento de Deus para a sua glória. Essa deve ser a razão do nosso viver. Mas a recompensa já está dada pela nossa obediência. Há pessoas na igreja, no ministério, nas igrejas e nos ministérios, sabe, às vezes falo com pastores, amigos, e me dizem, não, fulano já não está cá. E eu, então, o que passou? Não, é que de certa maneira já deixámos não havia possibilidades. Não é só aqui que passa que as pessoas querem receber recompensa, não é? Então, mas não, olha, já não está. Mas há pessoas que no ministério e na igreja reclamam porque não prosperam, porque não são abençoados. Eu escrevia, não prosperam, seguramente que essa não é a vontade de Deus, que tu nem eu prosperemos. Prosperar não está mal, que não é a teologia da prosperidade. Não é isso que se está a pregar, nem muito menos. Sabes, muitas vezes as pessoas quando vão à igreja querem receber. Se ouvirmos a rádio, ouvimos, eu fui à igreja e recebi. Eu fui à igreja não sei o quê. Eu fui à igreja e já tenho 2 automóveis. Eu fui, se fossem umas carrinhas, dava jeito a gente ir lá a essa igreja. Glória a Deus, não é? Temos que saber caminhões que convém. Uns carritos também vêm de vez em quando, não é? Ainda assim, antes de vir para o culto, o irmão chamou-me. Tenho um furo, o que faço? Bom, não é história, é verdade. Há outro que me chamou há mais tempo, mas este ainda me apanhou bem disposto, hoje de manhã. E ainda disse, olha, tal sítio, está a chavinha, vai lá, e não sei o quê. Bom, glória a Deus. Eles, queres prosperar? Quereis prosperar? Eu quero prosperar. Prosperar não é chegar a pastor. Prosperar é que a nossa vida sobreabunda a paz do Senhor. Prosperar é que nos sentimos abençoados e sejamos canal de bênção para os demais. Pois que realmente que Deus não nos faz. Nós não precisamos de pedir, olha, se fosse pelas nossas orações, passávamos uma fominha que não te digo. E não quero julgar a nada, mas se fosse pelas nossas orações, eu sei que há irmãos que oram e que o Senhor corresponde e o Senhor nos abençoa. Amém? Jesus não funciona, escrevia eu, não funciona por favores. Ele nos dá da sua graça, que é um favor, Amém? Ele não fala, olha, não é, eu vou fazer isto para Jesus. Primeiro que não precisamos de fazer nada para Jesus, nem para o Pai. Nós precisamos é de fazer algo por nós
e para os demais. Amém? Jesus não precisa nada mais que nós fazemos por eles. Não busquemos a recompensa, porque ela já nos foi prometida por Deus para nós. Então, se Deus promete, Deus a recompensa. Amém? Não necessitamos de buscá-la. Nem necessitamos que a motivação seja aquela que façamos alguma coisa pelos demais. Então, Ele vai fazer por nós. Não. Jesus Cristo, tu e eu não fizemos nada por Jesus Cristo. E mira, Ele foi à cruz por todos nós. Teve morte e morte de cruz. Porque através do seu sangue e do nosso arrependimento, possamos ser limpos, perdoados e transformados para uma nova criatura, uma nova vida. 2 Coríntios 15, 7 diz a palavra do Senhor. Espero que Deus esteja a revelar através da sua palavra. A segunda. Não é primeira, não é segunda de Crônicas, que é perdoar. 15:7 diz a palavra do Senhor. Eu aponto e reponto e faço. Diz que glória a Deus. Diz, mas começando no 1, diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Amém? Há que buscar ao Senhor. E essa tem que ser a prioridade. Não é buscar a recompensa, é buscar a Deus. E se buscarmos a Deus, o encontraremos. E diz: quando vós, no 7, vós, porém, quanto a vós nos demanda, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amém? Já Deus diz, não precisamos de buscar a recompensa. Precisamos sim de buscar a Deus. Precisamos sim de servi-lo, sem dar golpes no peito, sem esperar nada. Podemos servir-nos uns aos outros, sem esperar nada em troca. Não busquemos a recompensa, porque ela nos está prometida por Deus para nós. Há pessoas que não se sentem devidamente recompensados por aquilo que fazem, pelo seu trabalho, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu esforço, até pelos filhos, sabes? Eu lembrava-me, estava aí, a minha mãe, quando eu mandou à escola, e, graças a Deus, não é? Mandou-me à escola, o propósito da minha mãe era que eu fosse, talvez, doutor ou alguma coisa assim, não era? E não era mal, não é? Mas, se calhar, o importante era que eu aprendesse, pelo menos, a ler e a escrever. E muitas vezes exigimos e queremos coisas não para o bem dos nossos filhos, mas para satisfazermos os nossos próprios egos. Esforçai-vos, diz o Senhor, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Quando assim passa, quando não nos sentimos recompensados de alguma forma pela igreja, pelo ministério, pelos irmãos, pela família, pelos amigos, pelos companheiros de dia a dia, quando assim passa, corremos o perigo de criar, e isso que eu vinha, em nós, uma raiz de amargura. E uma das maiores tragédias, sabes, eu creio que eu já tenho tido alguns contactos com raízes de amargura na minha própria vida. E somente a graça do Senhor a tem limpo e tem feito a sua obra. Mas eu tenho visto gente, irmãos, amigos, afastarem-se do serviço do Senhor e voltarem as costas a Deus. O problema não é voltarem as costas ao ministério ou à igreja, mas o problema é voltar as costas a Deus. E muitas vezes isso vem à raiz vem à causa de uma raiz de amargura, de algo que esperávamos de receber e como não receber, sabes como somos, não é? Então, e aquilo, sabes, e contamina, e nos contamina, e acabamos também por contaminar os demais. Quando assim passa, como eu dizia há pouco, há coisas que não são más, nós até pensarmos ser recompensado, não é pecado, pode não ser correto, não ser
na linha correta. Mas não é um pecado para mim esperar ser recompensado. É algo que eu creio que não é a melhor linha para as nossas vidas. Ou outra palavra adequada, se forem mais letrados que eu. Mas eu sei que não é pecado esperar ser recompensado por aquilo que fazemos. Mas poderá trazer frustração. Poderá estarmos como querendo cobrar dívidas. Os outros estão sempre em dívida connosco e nunca ninguém está em dívida. Pelo menos nas relações uns com os outros. Se fazes alguma coisa para o teu esposo, glória a Deus. Se fazes alguma coisa para a tua esposa, para a tua família, glória a Deus. Não temos ir pelo ministério, pelos irmãos, pelos amigos, por aqueles que não conheces. Não fizemos mais daquilo que devia de ser feito. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? E como há pessoas que às vezes não se sentem recompensadas, então começam, não sei se é neste ministério, mas eu já vi pessoas que começam a ganhar raízes de amargura. Hebreus 12 diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Dá um forte aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Amém? A ver se não... Eu hoje não estou do meu... Eu estava a ver quem é que arranjava para compartilhar hoje comigo, mas não por mim. Mas espero que Deus me utilize nesta manhã. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 12: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não estou falando sem santificação, mas isso faz parte. E então este versículo é demais, nem está fora do contexto. Mas eu quero ler no 15, diz a palavra do Senhor para a sua igreja, para os seus filhos e filhas, diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Corremos o perigo, podemos correr esse perigo de brotar, estar em nós uma raiz, porque não nos sentirmos devidamente recompensados no ministério, na igreja, até na família, com os filhos, com tanta, sabes, já estará Deus para recompensar. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. Já não é só a raiz. É que se semearmos uma batata, só a batata, ela ganha um bocadinho de raiz e se arrancarmos a batata, é um tubérculo que eu conheço, não é? Se um gajo arrancar a batata e coisa, parte o grelo e a raiz e se vai, não é? Mas o problema é que quando rebenta e começa a brotar, e muitas vezes as pequenas coisas transformam-se numa grande amargura. Por isso não te deixes contaminar, não nos deixemos contaminar e muitas vezes o sentido que temos daquilo que devemos ser recompensados em determinadas áreas poderá produzir em nós, pela não sermos compensados como achamos que deveríamos ser naturalmente, amargura. Eu lia o que era a amargura e busquei sentimentos de desgosto, angústia, tristeza, aflição, e no dicionário bíblico vinha ressentimento, não é? Ressentimento, uma pessoa ressentida, e muitas vezes há pessoas que anos e anos na igreja e continuam ressentidas, não é? Eu oro para que Deus nunca permita isso no meu coração, que haja ressentimento. Eu oro também para que na igreja, se há algum ressentimento, que Deus limpe, que Deus retire das suas vidas, no nome de Jesus, todo o ressentimento, que é aquilo que pode pior ser para as nossas vidas. Ressentimento é quando eu há uns tempos falava com alguém e me dizia: sim, eu amo essa pessoa, mas não me esqueço quando vínhamos de Espanha que ele me fez isto. E digo: irmão, não te vai a... E estava carregada de ressentimento. E aí está. O ressentimento é o pior que podemos acumular no nosso coração e nos afasta de Deus e dos demais. Não deixes, não somente criar a raiz de amargura, mas que ela possa brotar, prosperar. Te repreende no nome de Jesus. E pede que o Espírito Santo de Deus venha e limpe o teu coração.
porque necessitamos. Ninguém está livre de criar uma raiz de amargura em suas vidas. Poderá ser por... Isto foi o que Deus me mostrou, porque, como eu digo, vejo muitas vezes e frequento e falo, mas há mais. Cada um saberá e analisar-se, examinar-se diante de Deus, que poderemos levar a uma raiz de amargura, e a raiz de amargura nos leva a afastar-nos de Deus, e em vez de buscarmos mais a Deus. Eu depois escrevi aqui vários pontos, o Salmo 103, para terminar, irmos terminando, para lermos o Salmo 103, algo que nos ajuda a podermos, que essa raiz de amargura se dilua não somente pela presença do Espírito Santo, mas também que nós coloquemos da nossa parte, porque se o Espírito Santo quer fazer algo em nossas vidas, mas nós não deixamos, diz, bendize, Salmo 103, bendize, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Amém? Não nos esqueçamos dos benefícios que Deus traz à nossa vida. Mas é que eu trabalho. Glória a Deus. Mas é que esses não são os benefícios. Deus, quando nós estávamos aí, nem pai, nem mãe, nem primo, nem avó, depois, passado já temos primos, avós, tios, temos todo o tamanho. Glória a Deus por isso. Mas não nos esqueçamos, quando ninguém quer, nem queria nada conosco, Ele trouxe benefícios e continua a trazer benefícios diariamente à nossa vida. E eu escrevia atitude de gratidão e louvor para com Deus. O segundo é Tiago 5,9, diz a palavra do Senhor. Em Tiago... Pode alguém ler por mim, Tiago 5,9, não há stress, ao contrário, ajudem-me lá, como diz o pastor Luís. Podem-me ajudar, Tiago 5,9, o que é que diz a palavra do Senhor? Amém? Não reclamemos nada, por isso, irmão, não nos queixemos uns dos outros. Eclesiastes 10, gratidão, não reclamar. Quando reclamamos, dá origem à queixa, à murmuração. E a queixa e a murmuração nos pode trazer raízes de amargura. Está difícil hoje. Eclesiastes 10 diz que cuidar das palavras que saem da nossa boca. Amém? Temos cuidado às vezes daquilo que dizemos. E o quarto diz em Gênesis 3,12. Este aqui não vai falhar. Gênesis 3,12, o que é que diz? O que é que diz em Gênesis 3,12? Disse o homem à mulher, disse o que é que ele disse? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Quantas vezes não culpamos os demais pelas nossas situações? Então não culpemos os demais por aquilo que às vezes não vai tão bem. Não culpemos o ministério, a igreja, não culpemos ao Senhor, porque a nossa vida não prospera. Coloquemos diante de Deus e examinemos. Deus não veio para condenar, Deus veio para liberar, veio para sarar e veio para trazer prosperidade e vida, que é vida e vida em abundância no Senhor. Não esperes, não busques a recompensa, busquemos a Deus. E estes 3 pontos que compartilho, 4, atitude de gratidão, não reclamar, não nos queixarmos, cuidar das palavras que saem da nossa boca e não culpar das coisas que às vezes nos passam sempre. Não, foi por causa do outro, foi por causa do pastor, ou foi por causa da minha mulher, ou foi por causa do marido, ou foi por causa do outro, ou foi por causa do irmão. Poderemos ter alguma razão, mas não é a razão que nos vai dar a vitória. E nós queremos a vitória na nossa vida sobre toda a raiz de amargura que possa brotar no nome de Jesus e arrancá-la e deitá-la fora, para que a nossa vida possa prosperar. E a boa notícia vem em Atos 1:8, nesta manhã. E já vem há muitos anos, não é? Há milhares de anos, há 2000 anos, que vem Atos 1:8.
E agora que estamos em guerra e sempre... É que ninguém gosta. Quem é que aqui não gosta de ter poder? Epá. Aqui ninguém gosta de ter poder, não? Bom, eu não vou resistir. Tive um aviso antes de ir para o culto e diz: não contes nada daquilo que depois... Mas sabes, e dois caminhando, agora não podemos dizer ciganos, não é? Porque é xenofobia. E dois caminhando, e esta é espanhola, e encontraram uma raqueta, vou dizer, um casaco de um guarda civil, de um GNR, não é? E dizemos: então, o que é que fazemos a isto? Epá, o que é que fazemos? Epá, o outro, então fica tu com o casaco ou com a raqueta do guarda civil. Assim que o outro vestiu a jaqueta do guarda civil, tumba, começou logo a archar no outro. Epá, mas já me sinto um polícia. Eu não tenho jeito para contar anedotas, mas assim, alguns assim com qualquer coisinha. Assim somos nós, não sei. Assim que vestiu a jaqueta do guarda civil, começou logo a arriar no outro. O outro, epá, então já se sentia um guarda civil. Glória a Deus, dá um forte aplauso para o Senhor Jesus Cristo, amém? Mas é a verdade, não é? Mas não é esse poder que Deus quer tirar à nossa vida. Diz em Atos 1:8, para terminar mesmo, e pedir ao grupo de louvor que fosse subindo, diz: No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Até aos confins da terra. Recebeis poder para dizer: não, isto não edifica a minha vida. Não, isto não quero para a minha vida. Não é porque nós conseguimos dizer que não, mas o Espírito Santo em nós nos traz o domínio próprio e nos traz a convicção daquilo que não é correto. E o que não é correto não agrada a Deus. Pode não ser pecado, mas não traz bem algum saudável para a nossa vida. Espero que Deus nesta manhã, e colocamos em pé, possa ter-se revelado de alguma maneira e falado à tua vida. A minha, sinceramente, falou diante de Deus. Não somente quando estava a escrever e a colocar no papel e a pedir a Deus direção, porque é com amor que Deus envia a sua palavra para as nossas vidas, para que siga transformando e cuidando de nós. E recorda, Deus não quer ruína. Ao contrário, porque se Ele quisesse que a nossa vida fosse à ruína dos seus filhos, não tinha enviado o seu filho a dar a sua vida. Ao contrário, Deus quer que a nossa vida seja prosperada. Diariamente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, ministerialmente, servindo ao Senhor com gozo. Mas para isso temos que buscar ao Senhor, como dizia a palavra do Senhor, e diz: não nos esquecemos de nenhum seu benefício, mas buscaremos ao Senhor e o acharemos e encontraremos. E como dizia o louvor, de manhã, de madrugada te buscaremos. Não somente de madrugada, mas em todo o tempo é tempo de buscar ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe. No mundo busquei, mas não me preencheu.